entrou um ferro em cima da cabeça, né? Hoje eu não tenho nenhum papel pra mostrar, eu só tenho as cicatrizes, né? Os buracos que ficou. Entrou o ferro aqui, né? Na garganta, degolou, ele arrancou o osso, veio pra fora. Esse olho aqui, ele estufou pra fora. Aí arrancou aqui em cima, perto, eu não sei se é fêmur, como é que chama aqui. Quebrou a perna, a canela, arrancou os 2 tornozelos e quebrou o pé em cima, né? Testemunho tremendo do canal Livres Podcast. Assista comigo e não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse lindo testemunho. Veja só. Trabalhando na lavoura com meu pai. E de manhã cedo, aliás, à noite, ele pegou e falou assim pra mim: você poderia buscar sua tia e seus primos pra vir ajudar a arrancar feijão, porque era muito feijão. Tinha umas 40 pessoas mais ou menos pra arrancar. Era muito feijão, né? Aí eu falei: tá bom, pai, amanhã cedo, umas 4h30, mais ou menos, pra eu vou buscar eles. E eu fui, né? Peguei o carro e fui. E quando eu fui de boa, tranquilo, só que eu tinha que fazer um pedaço de asfalto. Sair da estrada de chão e fazer um pedaço de asfalto. E quando eu cheguei na casa da minha tia, já era umas 5 e pouquinho, ela falou assim: não, primeiro vamos tomar um café e depois nós sobe. Eu falei: tá, tudo bem, tia. Aí esperamos lá, meu tio tinha ido tirar leite, fazer as coisas de serviço. E de repente ele entrou e ela foi lá, organizou o café, e nós tomamos o café, e meus primos e ela, e pegamos a estrada. Eu ainda perguntei pro meu primo: quer dirigir? Ele falou: não, vai você mesmo. E nós pegamos, e quando nós entramos no pedaço de asfalto, então nós estava subindo de boa, tranquilo, faltava pouco para nós chegar ao nosso terminal. Vinha uma carreta, né? Aquela carreta, eu não sei se o homem estava bêbado, eu não sei se ele estava dormindo, eu não sei o que estava acontecendo. Ele dançava de uma pista na outra, né? Era só o asfalto de 2 pistas, mas ele dançava, né? E eu falei pra minha tia, digo: eu consigo tirar o carro e nós sair aqui pra beirada, não vai acontecer nada. Pois quando tava naquela situação, ele veio em cima do carro e, né, aconteceu o acidente ali naquele momento. Nossa. Na minha tia não aconteceu nada. Nos meus 2 primos não aconteceu nada. Eles ficaram sem nenhum arranhão. Mas eu não. Eu, que estava ali naquele volante, entrou um ferro em cima da cabeça, né? Hoje eu não tenho nenhum papel pra mostrar, eu só tenho as cicatrizes, né? Os buracos que ficou. Entrou o ferro aqui, né, na garganta, degolou. Dá pra ver a cicatriz ali, ó. Isso. Arrancou esse braço aqui, né? Também dá de ver bem, né? Ele arrancou o osso, veio pra fora, deu, né? Pode olhar que ele só ficou, veio tudo pra fora, essa parte aqui. Nossa. Rasgou. E esse olho aqui, ele estufou pra fora. Aí arrancou aqui em cima, perto, eu não sei se é fêmur, como é que chama aqui. Então desencaixou, sabe, os ossinhos ali da perna. Quebrou a perna, a canela, arrancou os 2 tornozelos e quebrou o pé em cima, né? O pé também tem cicatriz, que ele quebrou no meio. E eu fiquei ali naquela situação. Aí, aquela bagunça que deu de pessoas que né, encheu de gente, creio eu que foi, porque eu não vi nada. Meu pai chegou desesperado, que não sei quem que avisou meu pai. Ele chegou antes dos médicos chegar, né, da ambulância. E ele chegou e ele colocou a mão aqui na minha cabeça, o pé, e puxou aquele ferro em cima e ele arrancou, saiu com 70% da minha massa cefálica. Meu Deus! Eu perdi 70% do cérebro. Nossa, ele não sabia, né, que não podia. Antigamente ninguém entendia. Não. Achou que ele tava se salvando. Tava salvando. E Nossa. ele me pegou e arrancou o ferro da garganta, né? Meu Deus do céu. Quando ele arrancou o ferro da garganta, já eu tava, os dentes, soltou todos os dentes, hein? Soltou os dentes de cima e eu não posso até hoje fazer implante. Isso foi na mesma época que a mulher parou a senhora e falou sobre isso. Foi 2 semanas, eu acho. Em 2 semanas aconteceu. E aí, eu peguei, eu não, né? O meu pai saiu comigo nos braços, a ambulância estava chegando, eles me pegaram, eu não poderia pegar ela e tal. Meu pai falou assim pro doutor Cilito, que estava junto, quando soube que era nós, né, que estava envolvido naquele acidente, ele veio junto. E quando o meu pai disse que olhou pro doutor Cilito e falou assim: se vocês não fazer ela viver, eu mato vocês. Meu Deus, era bem ignorante, né? Antigamente as pessoas eram muito ignorantes, né? E aí, eles me levaram pro hospital, chegaram lá, me ponharam na UTI, né, fizeram a limpeza que tinha que fazer. Não podiam fazer cirurgia, porque minha cabeça já estava aberta demais, né? Não tinha como fazer uma cirurgia. Então, eles optaram somente aquela limpeza que eles fazem para não, né, infeccionar. Não. E ali, eles me colocaram na UTI. Eu fiquei ali, morta. Meu coração pulsava muito devagar. Muito, quase parando. O cérebro já estava morto. Eu já não tinha 70%. Gente, então, eu já estava morta, né? Mas o meu pai falou que se eles colocassem eu e não dessem vida, eles iam se ver com ele. E aí,
aconteceu deles começar a lutar por mim. Eu fiquei 68 dias, já fazia acho que 30 dias que eu estava ali dentro daquela UTI. Aí o doutor Marcelo Conde, que era o juiz da comarca da cidade, e o meu tio, que era delegado da delegacia da cidade. Eles queriam fazer tipo um abaixo-assinado, um papel, para várias pessoas assinar, ou fizeram esse papel, para desligar os aparelhos para poder me enterrar, né? Porque eu tava morta, né? Sim. E aí meu pai, naqueles 30 dias, meu pai não sabia de nada. Minha mãe sabia, mas meu pai não sabia. Então passou mais 38 dias. E nos 38 dias meu pai descobriu. Porque meu pai, ele era igual um jacaré que chocava os ovos, né? Ele ficava constantemente lá. E aí meu pai descobriu a história. E meu pai foi atrás do meu tio na delegacia. E meu tio fugiu, pra não brigar, né? Tô com medo do meu pai, porque eu acho que meu pai tava até armado, eu nem sei. Você acha que nesse momento, seu pai, ele tinha fé? Não sei se meu pai tinha fé, porque meu pai era muito católico. Ele acreditava muito nas imagens de esculturas, né? Sim. Na Aparecida. Mas você acha que ele fez tudo isso por fé que aconteceria um milagre ou porque ele não entendia o que estava acontecendo? Eu creio que meu pai não entendia, né? Ele queria que eu tivesse viva. Entendi, de qualquer forma. De qualquer forma, ele só queria que eu tivesse viva. E aí, por ele agir dessa forma, as pessoas tentaram ainda lutar, mesmo você ali dada como morta, né? Sim. Talvez a probabilidade de você continuar viva, você ficaria com problemas mentais, né? Com dificuldades e... Porque você veja, não tinha 70% da massa cefálica. Gente, 70% é muita coisa. Imagina, eu só tava com o quê? 70, 80, 30. 90, 30. Com 30%, o que você faz? E isso foi anos. Eu fiquei com o cérebro oco mais de... foi em 80 que aconteceu esse acidente. E eu só vim recuperar o Senhor... Jesus recuperou o meu cérebro em 2016. Mas esse período dele até Deus recuperar o seu cérebro, você tinha uma vida normal? Tranquilo. Gente, isso aqui é um milagre vivo. Olha só. E você tem toda a documentação que comprova esse milagre. Sim, é na cidade onde... Tá, e aí eu te cortei, né? Aí seu pai descobriu como foi. Resume pra gente. Aí meu pai, ele saiu nesses 68 dias, porque com 30 dias eles estavam preparando esse documento. E daí mais 38 dias pra frente, eu não sei quem que contou pro meu pai. E meu pai saiu atrás do meu tio na delegacia, não encontrou meu tio. E meu pai tinha aquelas rural que falava, né? Aqueles carros antigos, né? E aí meu pai foi na delegacia, não achou meu tio já tinha fugido. Aí ele foi pro fórum, né? E quando ele chegou no fórum, ele queria brigar com o Dr. Marcelo. E o Dr. Marcelo também teve que meio sair de perto pra não acontecer briga, né? Porque meu pai tava muito nervoso. E como meu pai não encontrou nenhum e nem outro, meu pai deixou o carro lá estacionado, acho que ele nem lembrou do carro, e ele tava voltando a pé. E lá é só uma rua, né? É a rua, uma avenida que ela sai do fórum, passa na delegacia e chega perto da rodoviária que tem o hospital. E aí meu pai disse que estava mais ou menos na metade, porque lá no sul é morro, né? Não é uma rua muito alta, mas ela tem as serras. Lá tem bastante morro mesmo. Isso. Aí meu pai estava subindo um morro desse e ele falou que veio uma senhorinha, baixinha, a morena, e disse que deu de dedo na cara dele. Era uma irmã da Assembleia de Deus. Eita! Deu de dedo na cara dele e falou assim: você não acredita, você não crê, você humilha os meus, você defama os meus, você maltrata os meus, você xinga os meus. Diz que pegou meu pai assim e arrasou com o resto, porque ele já estava arrasado e quase que piorou, né? Mas hoje eu vou te mostrar que eu sou Deus na vida daquela. Quando você chegar naquele hospital, você vai ver o rebuliço que eu fiz lá dentro. E aí meu pai deixou aquela senhora e foi. E quando meu pai chegou, meu irmão mais velho, que hoje já não está entre nós, chegou nele e falou: pai, corre que a Kátia, que eles me chamam de Kátia, né? Minha família. Corre, pai, que a Kátia tá sentada na cama. Jesus amado! Eita glória, hein? Tava aquele rebuliço a maioria das enfermeiras que trabalham nesse hospital, até hoje, elas são minhas primas, né? Um parente. A gente lá é uma comunidade, a cidade também é quase uma comunidade, não é tão grande a cidade. E é só os parentes mesmo quase que trabalham, né? Só... que nós tem mais de 200 famílias, mas é só primo, tio, tia. Agora os tios já foram, né? Só tem uma tia que tá com 100 anos, mas ainda tá viva, né? Gente, que forte isso. E então hoje é primos, primas, filho de primos, filho de primas, né? Mas continua parente, né? Gente, mas que interessante. Aí você sentada ali na cama. Isso. E aí foi assim que você decidiu ir pra presença do Senhor, não? Não, ainda demorou muito. Ai, Jesus. Isso foi em 80. Aí eu sentei na cama. E eu não sentia, só que eu tava cega, surda e muda. Eu não falava, eu não ouvia, e eu também não enxergava.
Depois disso, aí eles me tiraram da UTI, me levaram pro quarto. Eu fiquei mais 40 e poucos dias lá. Aí depois eu fui pra casa. Depois desses 40 e poucos dias, eles me levaram embora pra casa. Aí eu fiquei 242 dias de cadeira de roda. Que eu não podia andar, não podia firmar. Ficou 1 ano certinho. Aí eu voltei a enxergar, eu voltei a falar e eu voltei a ouvir. Tudo no mesmo dia. Foi uma Imagina festa. uma pessoa com 30% só de massa cefálica, voltando a falar, ouvir e enxergar. E aí, quando eu voltei a enxergar, voltei a ouvir, voltei a falar, eu só não fiquei... A única coisa que até hoje eu fiquei com essa voz diferente. Eu não consigo falar baixinho, eu não consigo louvar baixinho. Nossa, mas sua voz E é parece uma tão voz- ótima, diferente. E é uma voz muito... Ela é grossa, ela não ficou aquela voz fina. Deus te deu uma nova voz. Me deu. Um dia eu tava brigando com Deus, eu já estava na presença do Senhor em 2008, na cidade de Tangará da Serra. E na rua novamente, quando eu tava subindo na rua, né, tava subindo pra ir pra casa de um pastor, né, e tava descendo uma irmã, e essa irmã veio e falou assim: por que você odeia a tua voz? Eu te dei essa voz de trovão. Eu falei: que trovão é esse, né? E esse foi mais um testemunho tremendo. O nome deste canal, para vocês acharem, é a TVNC Digital, tá bom? Mas o nome do podcast é Livres Podcast, certo? Testemunho tremendo, né, irmãos? Pensa só, ela tinha só 30% do cérebro. 30% do cérebro. E é um verdadeiro milagre, que essa mulher tá de pé aqui, é um milagre vivo, como a apresentadora mesmo disse. Então, coisa linda de Deus. Isso só o Senhor pode fazer isso. Irmãos, eu tenho trazido muito testemunho desse podcast, certo? Muito testemunho eu tenho trazido de lá. Então eu peço para vocês que estão assistindo aqui, vão até lá, até esse podcast lá, e siga eles, ajuda lá também a compartilhar, a seguir, assista o testemunho completo. Eu tô postando aqui somente um corte, mas se você ir lá, você vai encontrar o testemunho completo para você assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês ir lá e conferir. E quem for lá por mim aqui pelo canal, deixa lá, eu vim pelo Gabriel Ricardo. Testemunho tremendo, não tem nem muito o que dizer, mas conhecemos aqui um Deus de milagre, um Deus que faz coisas incríveis. Não existe limitação para o nosso Deus, né? Talvez você tá numa situação que nem se compara a dela, ou pode ser mais grave ou menos grave que a dela, mas aqui nós conhecemos um Deus que ele tem o poder para fazer algo grande, mas também para fazer algo pequeno, algo simples. Não existe limitação para Deus. O Senhor, ele é tremendo e pode fazer em nossas vidas coisas tremendas, certo? Apenas, irmãos, creia no Senhor. Você pode ver, o pai dela não acreditava, não confiava, né? Não digo isso pela religião que ele acreditava, não, mas ele não acreditava, certo? Então, assim, era um homem que não acreditava, um homem duro de coração, mas o Senhor ali mostrou que ele é fiel e verdadeiro. E o Senhor, irmãos, ele trabalha na vida de qualquer um que ele quer. Se ele quer, ele faz. Se ele quer, ele cura. Se ele quer, ele liberta. Então, assim, eu acho tremendo a forma que Deus trabalha na vida de cada um. Na vida de cada um, Deus tem um agir diferente. Então, assim, a escolha nunca é nossa, mas é de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: por que Deus fez aquilo na vida daquela pessoa? Por que Deus curou ele? Por que Deus salvou ele? Por que Deus usa ele? Isso não tem como a gente chegar aqui e dizer o porquê e nem como. Mas Deus que escolhe. Ele que sabe de todas as coisas. Apenas, irmãos, temos que adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Você que ficou aqui até o final, fica na paz. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.